Meus amores, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Estamos vivendo uns tempos difíceis que a gente não sabe nem nunca viveu, mas a gente está pedindo a Deus que isso tudo passe logo e a gente possa voltar a ficar junto com vocês e voltar à normalidade. Tudo vai dar certo, a gente tem que rezar um pouquinho e tudo vai acabar dando certo. Bom, vamos dar continuidade aqui à matéria, né? E a gente vai falar de função polinomial do segundo grau, função quadrática. Definição. É toda função f de reais em reais que a cada x real associa um f de x também real, do tipo ax2 mais bx mais c. Essa é a lei de formação da função, onde a, b e c pertencem aos reais. E o x, logicamente, é a incógnita da função. Por exemplo, né? Olha isso aqui. f de x igual a 5x2 menos 3x mais 7. A igual a 5, b igual a menos 3, c igual a 7. f de x igual a menos 3x2 menos 4x. A igual a menos 3, b igual a menos 4, c 0. Não tem c. Né? E f de x igual a 72x2. O a é 72, o b é 0 e o c também é 0. O que a gente já viu e vai lembrar agora? Que a função, uma função quadrática, né, o formato do gráfico de uma função quadrática são parábolas. Como é que é uma parábola? Né? Ó, isso aqui é uma parábola voltada para cima e isto é outra parábola voltada para baixo. Então, o formato desse tipo de função é assim que tem o seu gráfico. E esse ponto aqui é o vértice. Bem, agora a gente vai falar de concavidade. A concavidade da parábola, ela pode ser voltada para cima ou voltada para baixo. Quando a da parábola é maior que zero, a concavidade dela é voltada para cima. Quando a da parábola é menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Esse ponto, como eu já tinha dito, é o vértice da parábola. É onde ela muda de direção. Ela está descendo, chega no vértice, ela começa a subir. Aqui do mesmo modo, aqui ela está subindo, chega no vértice, ela muda de direção e começa a descer. O vértice tem coordenadas específicas para cada parábola, né? E a parábola, ela é feita em cima de um eixo de simetria. A gente pode observar que esse lado é reflexão desse lado em cima desse eixo de simetria. Ela é idêntica para esse lado e para o outro lado. As coordenadas do vértice, logicamente, são x do vértice e y do vértice. Existe uma fórmula que facilita a nossa vida, tá? E a gente acha as coordenadas do vértice de qualquer função. X do vértice é menos b sobre 2a. E y do vértice é menos delta sobre 4a. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uns exemplos para mostrar exatamente como fica o vértice numa parábola. Agora a gente vai falar da interseção da parábola com os eixos. Tá? Por exemplo, qual é a interseção com o eixo x? A parábola se intercepta com o eixo x exatamente em cima das raízes dessa parábola. Então, com os eixos x, a interseção são as raízes. Vamos fazer caso a caso. Quando a maior do que zero, o que você vai ter? Parábolas voltadas para cima. Né? Quando a é maior do que zero, eu tenho um delta maior do que zero. Então, eu vou ter, quando o delta é maior do que zero, eu vou ter duas raízes reais diferentes. Olha as duas raízes aqui, se interceptando com o eixo x. Então, repara que ela corta o eixo x em cima das duas raízes, x1 e x2. Quando o delta for igual a zero, eu vou ter duas raízes reais e iguais. Então, a parábola vem, tangencia o eixo x, toca num ponto só e sobe. Logo, aqui, nesse ponto, eu tenho as raízes x1 igual a x2. As duas raízes são iguais, reais e iguais. E por último, quando o delta é negativo, não vão existir raízes reais. Quando você está resolvendo uma equação de segundo grau e dá um delta negativo, você não consegue achar as raízes, né? Nesse caso, a parábola não toca o eixo x, ela fica flutuando.
tá certo? Isso quando o meu A é maior do que zero, ela tem a concavidade voltada para cima. E como fica com a concavidade voltada para baixo? Ó, do mesmo modo, só que ela bocada desse jeito aqui para baixo. Novamente, quando eu tenho delta maior do que zero, eu vou ter duas raízes reais diferentes. Ó, está para baixo e corta o eixo x em duas raízes diferentes, tá? Quando delta é igual a zero, ela terá duas raízes iguais, duas raízes reais iguais. Ela tangencia o eixo x embaixo e continua a trajetória dela. E esse ponto aqui é a raiz x1 e a raiz x2. E por último, quando o delta é negativo, não vai existir nenhuma raiz real. Então ela não encosta no eixo x, repara, ela fica flutuando nesse quadrante e não toca o eixo, ok? Bom, ainda na interseção com os eixos, agora a gente vai ver a interseção com o eixo y. Com o eixo x, a gente acabou de ver que são as raízes da parábola. Com o eixo y, é justamente o c, né, na lei de formação da função. f de x igual a ax2 mais bx mais c. Esse c aqui é exatamente o lugar onde a parábola, corta o eixo y. Bom, exemplo. Vamos fazer um exemplo para a gente elucidar um pouquinho mais aqui. Qual dos gráficos abaixo pode representar a função f de x igual a menos x2 mais 8x mais 15? Duas coisas a considerar. Primeiro, a concavidade da parábola. Tem um menos aqui, com certeza a parábola está voltada para baixo, né? Então, quem pode ser? Ó, essa não, essa aqui pode ser, essa aqui pode ser, ou essa aqui pode ser. Essa foi descartada e essa foi descartada. E a outra coisa que a gente acabou de ver também é o lugar onde corta o eixo y. Olha só, corta o eixo y aonde? No C. Quanto é que é o C aqui? É 15. 15 está na parte positiva do eixo y, tá? Acima do zero. Então, essa aqui é o y, né? Daqui para cima é a parte positiva. Daqui para cima é a parte positiva do y. Então, a tua curva tem que cortar, né, o eixo y na parte positiva, daqui para cima. Essa não vai cortar, essa vai cortar para baixo. Cortar por aqui. Essa é a mesma coisa, né? Se eu prolongar, ela vai cortar para baixo. Agora, esta aqui está abocada para baixo e ela corta exatamente na parte positiva do eixo y. Então, a opção certa é letra E. Bem, agora a gente vai achar os zeros ou as raízes da função. Falar zero de função ou raiz de função é a mesma coisa, tá? Uma função de segundo grau tem duas raízes, sempre. Ou, né, no caso de um delta negativo, tem duas raízes que não são reais, mas ela sempre terá duas raízes. Basta igualarmos a função a zero para que a gente consiga achar as raízes da função. Exemplo, né? Determine os zeros da função. Eu coloquei um valor, uma função aqui qualquer. F de x igual a x2 menos x menos 12. Bom, para eu achar os zeros, o que eu disse? Eu tenho que igualar a função a zero. Então, no lugar de f de x, eu tiro f de x e coloco um zero aqui. Zero igual a x2 menos x menos 12. Bom, deixou de ser uma função do segundo grau e passou a ser uma equação do segundo grau, que nós sabemos achar as raízes. Vamos fazer pela fórmula de Bhaskara, né? Delta é quanto? É B2 menos 4AC. B2 menos 1 ao quadrado menos 4 vezes A1 vezes C menos 12. Vamos lá, delta é igual, 1 ao quadrado é 1 positivo, menos 1 ao quadrado é 1 positivo, dois sinais de menos na multiplicação acaba dando mais, 4 vezes 1, 4, vezes 12, 48, delta está dando 49, tá? E aí, vamos continuar para achar as raízes, x é igual a quanto? Menos b, menos 1, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 49, sobre 2a, 2 vezes 1.
Então, x está dando 1 mais ou menos 7 sobre 2. 1 mais 7 sobre 2. 1 menos 7 sobre 2. Aqui, 8 sobre 2, 4. 1 menos 7, menos 6 sobre 2, menos 3. Então, as raízes são menos 3 e 4. Vou aproveitar esse mesmo exemplo e vou fazer um gráfico, tá? Pontos importantes para fazer um gráfico da parábola. Sempre que você for fazer um gráfico da parábola, você vai fazer exatamente os pontos que eu estou colocando aqui agora. As raízes, sem sombra de dúvida, são pontos importantíssimos. Então, você já pode botar ali em cima, na minha tabelinha, né? Que quando o x for 4, ó, quando o x for 4, aqui é o valor de x, né? Quanto é que vai ser o y? Olha, o y, você forçou ele a ser zero. Então, o primeiro ponto, a primeira raiz, está no ponto 4 do x, 0 do y, né? Lembrando sempre que isso aqui é x e y, certo? E qual é a outra raiz? É menos 3. Então, é menos 3 do x, 0 também do y. Porque deu menos 3 porque, a princípio, eu coloquei o f de x sendo 0. Coloquei o y sendo 0. Lembra sempre que y é igual a f de x. E então, eu tenho o ponto menos 3, 0. Já vou até começar a marcar esses pontos daqui a pouquinho aqui. E o vértice é um outro ponto muito importante para você fazer, né, a sua parábola. O vértice tem aquela fórmula linda, maravilhosa, que você já lembrou, né? Menos b, quem que é o b aqui, né? É menos 1. Então, menos 1 sobre 2a, 2 vezes 1. O a também é 1, ó, tá vendo? O a é 1. E aqui, menos delta. Quem é delta? Ó, delta deu 49. Sobre 4a. 4 vezes 1. Tá? Vai dar um delta quebradinho ali do y. Tudo bem? Continuando, o que a gente vai fazer agora? Olha lá. A continha aqui, eu tenho que vai dar 1 meio e vai dar aqui menos 49 sobre 4. Então, a gente vai colocar um ponto aqui na tabela, quando for meio, tá dando menos 49 quartos. Vamos lá, o meio é a mesma coisa, né? Que 0,5. Esse 4 aqui tá parecendo um 9. 49 quartos. Tá, vamos lá. Isso aqui, em termos de gráfico, né? Isso aqui é 0,5. Não é um inteiro, é metade, certo? E quando você pega 49, vamos pegar aqui, ó, 49, e divide por 4, vai dar 1, resto nada, 9, vai dar 2, resto 1. Aí você quer continuar dividindo, vírgula, um 10 aqui, vai dar um 2, resto 2, abaixo de 0 vai dar 5. Então isso é a mesma coisa que 12,25. 12, eu não sei se vai dar aqui... 12,25. Estou com boa vontade. Pagando a conta, vamos pagar o gráfico. Vamos marcar os pontos agora. Tá? Primeiro ponto, 4, 0. 4 do x, 0 do y. Não subo nem desço, fico parado aqui. Segundo ponto, menos 3 do x. Fazer em vermelho para ficar mais. Menos 3 do x, canetinha no menos 3 do x, não subo nem desço, fico na direção 0 do y. Tá? São as raízes, marquei as duas raízes. O vértice, né? Aqui é o 1. O meio também aqui, né? Meio do x. Opa, aqui, olha, atenção, eu esqueci, tem um sinal de menos. É menos 49 quartos, então é menos 12,5.
Então, eu estou com a canetinha aqui no meio do x e vou descer até encontrar o menos 12,25. Passei. Eu tenho que passar um pouquinho do 12. Aqui. Esse é o ponto do gráfico. Tá, e tem uma outra informação que a função me dá, que ela corta o eixo y no menos 12. Então, eu posso chegar aqui e fazer uma bolinha vermelha também, que ela vai passar por aqui. Então, um pouco de boa vontade aqui para fazer esse gráfico. Mais ou menos assim tá a nossa função f de x igual, essa é a função f de x igual a x2 menos x menos 12. Bem, eu vou passar exercícios exatamente para vocês fazerem gráficos desse tipo, onde vocês vão usar as duas raízes, o vértice e o ponto de corte do eixo y. Vocês vão fazer esses gráficos e vão fazer alguns exercícios que eu vou colocar para vocês no PDF que eu vou enviar junto com essa aula, ok? Um beijo grande para vocês e a gente se vê depois.